Olá, seja bem-vindo ao quinto episódio do podcast Jornada Sonora. Meu nome é Jean Falcão, eu sou músico profissional e professor de canto. Eu estou aqui com Eduardo Gabriel, que é professor, pianista e compositor. Hoje nós vamos falar como você pode se tornar um cantor profissional e como aplicativos podem lhe ajudar a treinar a voz e aprimorar sua técnica vocal. Um cantor profissional ele tem diversas habilidades, dentre elas um ótimo controle vocal, uma afinação precisa e também uma voz poderosa. Mas essas habilidades não se adquirem num piscar de olhos, do dia para a noite. É por isso que o treinamento vocal é muito importante. Felizmente para nós, do século XXI, existem muitos aplicativos que podem nos ajudar a treinar a voz e também melhorar a nossa técnica vocal. Esses aplicativos eles são fáceis de usar e, se instalados no computador ou celular, eles podem ser acessados de qualquer lugar e também a qualquer momento. Hoje em dia existem diversos aplicativos que podem auxiliar em tudo: melhorar a afinação, aperfeiçoar o ouvido, criação de noção de pulso, de ritmo interno e também para treinar o canto. Esses aplicativos eles podem nos ajudar a incorporar o treinamento vocal em nossa rotina diária. Muitas vezes, para começar aquilo que a gente gosta, a gente precisa de um estímulo, e os aplicativos eles servem para isso. Além do mais, muitas pessoas estão procurando treinar suas vozes em casa, e é por isso que os aplicativos de treinamento vocal se tornam cada vez mais populares. Eles não podem e nem devem ser utilizados como uma muleta. Por exemplo, você pensar, só vou treinar usando o aplicativo, ou então só vou saber se a nota está certa se o aplicativo me disser. Você tem que desenvolver uma autonomia musical. E usar os aplicativos pode ser muito útil para você dar aquele pontapé inicial. É importante também que você saiba que nós não estamos tendo nenhum tipo de patrocínio para falar desses aplicativos. Nós trouxemos esses apps porque nós já utilizamos eles em algum momento da nossa trajetória musical, ou então porque eles são aplicativos novos com bons resultados para o aprendizado da música. Então, Gabriel, é muito comum hoje em dia as pessoas elas quererem aprender alguma coisa de casa. A internet ela nos facilita a ter acesso a muita informação, então tem muita gente que quer aprender canto em casa, muita gente que tem interesse em baixar algum aplicativo de música e existem vários aplicativos que podem nos ajudar nisso. É bem legal agora que tem ferramentas que eram de difícil acesso e hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente pode utilizar elas na palma da mão com o celular. É verdade. Inclusive, do início da pandemia para cá, eu comecei a pesquisar mais e a utilizar também mais aplicativos que a gente tem acesso através do celular, por exemplo. Porque antes, eu já tinha ouvido falar de aplicativos para música, com professores da faculdade ou com amigos mesmo. E, assim, já tinha usado no meu computador algumas vezes, mas eu comecei a usar com mais frequência desde essa época pra cá, Principalmente da pandemia pra cá, isso foi um negócio que cresceu muito, Sim, sim. Antigamente a gente via alguns aplicativos bons, mas geralmente para computador, Hoje em dia tem bastante para celular. É verdade. E aí eu comecei a experimentar mais eles e descobri que tem alguns aplicativos que usam inteligência artificial na sua programação, É que tem uma coisa que está bem em alta, Automatiza muita coisa. E isso aí é interessante também que hoje em dia existem muitos, até demais. Tem que dar uma pesquisada para você encontrar aqueles que são realmente relevantes. Então é justamente isso que a gente traz aqui é justamente isso que a gente vai trazer aqui na nossa conversa. E uma ferramenta boa que a gente pode utilizar hoje no celular, que sempre foi utilizada, é o afinador. É verdade. O afinador que é de grande importância para você pegar o seu instrumento, afinar seu instrumento, ou então, no nosso caso, dos cantores, usar para conseguir saber a nota que está cantando. Muitas vezes a pessoa não tem a nota decorada, ou está sem um instrumento de referência para você conseguir se guiar. Você quer cantar, por exemplo, a nota dó, quer sol, ou então uma música em algum desses tons, e o afinador ele vai lhe ajudar imediatamente a saber quais notas que você está cantando e como você chegar àquele tom que você deseja. Verdade. Inclusive, você falou da utilização do afinador por músicos, E por quem está querendo aprender. Coisa interessante a falar é que tem instrumentos e instrumentos, Isso. Tem instrumentos que têm uma afinação mais fixa, Uhum. E tem instrumentos que precisam ser afinados constantemente, Isso. E instrumentos como a voz, por exemplo, que precisam de uma referência, Então, por exemplo, eu toco piano, E eu não afino meu piano com tanta frequência quanto eu afino o meu violão, obviamente, Sim, sim, é verdade. Se a gente for parar para observar, o piano ele tem essa vantagem, que ele demora mais para desafinar, e também essa questão de você estar sempre afinando o instrumento é muito importante, para você conseguir manter e chegar naquelas notas que você deseja.
existem essas peculiaridades entre os instrumentos. Existem os instrumentos que são os temperados e os não temperados. A gente vê alguns, por exemplo, como o violino, é um instrumento que você está sempre tendo a necessidade de estar afinando ele com frequência. Não é qualquer coisa ali que mude na tensão da corda vai mudar a afinação. Não é? Então, até numa orquestra, onde se tem todos os músicos ali são músicos profissionais, eles sempre têm o auxílio do spa lá para poder ter a nota de referência e guiá-los. Né? Então, é uma coisa essencial para todo músico, independente, né, do seu nível musical. E o legal desses afinadores, que são os mais modernos, são os afinadores eletrônicos, é que eles conseguem identificar todas as notas, quase todas as notas, né? Inclusive em oitavas. Em pensar que anos atrás, né, décadas e séculos atrás, a gente utilizava um afinador que só dava uma nota, que era a nota Lá. Parando para pensar, né, o avanço da tecnologia aumentou muito e nós temos esses afinadores que são eletrônicos, que ele consegue identificar quais são as notas que estão sendo tocadas, as notas cantadas. Muitas vezes até ele detecta até as oitavas, se você está tocando oitava abaixo. E há tempos atrás era só utilizado o diapasão, né? O diapasão, que era uma peça de metal em que você batia com o diapasão, né? Você soava uma nota, né, na superfície, em alguma superfície, e soava a nota que era o Lá, né? Então, a partir do Lá, você encontrava as outras notas. E hoje em dia, a gente pode tocar qualquer nota e o afinador ele detecta. Então, é uma ferramenta muito importante para ser utilizada. É interessante que na década em que ele foi criado, já era uma evolução tecnológica, né? Lá em 1711, né, quando foi criado o diapasão, ele foi criado por John Shore, que era um tocador de alaúde e também trompetista. Né? Então, vendo essa necessidade que se havia em se encontrar uma referência sonora, ele criou o diapasão. Né? E hoje em dia nós temos afinadores, né, das mais variadas formas. Parando para pensar agora, com o passar do tempo também foi criado o diapasão de sopro, né, que também ajudava muito. Eu pensando nele, me faz lembrar de um colega meu que ele cantava muito em quartetos vocais masculino, e na década mais ou menos ali entre década de 60 e de 70 fazia muito uso do diapasão, que é de sopro. Né? Ele era uma pessoa que não tocava instrumento, né? Não tinha proficiência, até tocava, dedilhava o piano para encontrar as notas e de passar aos colegas, mas não é em todo lugar que se tem um piano. Então ele utilizava esse diapasão, né? Ele ia fazer apresentações em lugares dos mais diversos e levava esse diapasão de sopro. Né? Tocava apenas uma nota e a partir daquela nota, por ele ter uma ótima percepção musical, ele a partir daquela nota ia passando a nota para os colegas. Então essa evolução muito legal de se ver. A evolução que houve com essa ferramenta, que é o afinador do diapasão de metal, depois ele se tornando o diapasão de sopro e também hoje em dia no afinador. Facilita tanto para quem canta a capela, né, quanto para instrumentos mesmo, como o violino. Sim, falando em piano, né, que é uma coisa até difícil a gente se ver até hoje em dia, não se tem tão fácil acesso ao piano. E uma coisa que pode facilitar muito pra gente é o piano virtual. Com certeza. Existe possibilidade de usar o piano tanto no computador como também no teclado. Claro que com suas limitações, sim, mas é uma mão na roda, ajuda muito. Sim, tem como usar ele no celular e de uma forma até dinâmica, né? Porque você pode mudar o oitavo com esses aplicativos e tal. Tem aplicativos, inclusive, que tem o afinador e o piano ao mesmo tempo, né? Isso, o piano virtual, ele já me ajudou muito, né? Instalar o aplicativo no celular do piano. Existem uma série de aplicativos de piano, né? Se você for lá na loja de apps do celular e digitar piano, vão aparecer alguns. Uns são melhores, outros nem tanto, mas todos eles ajudam bastante. Eu lembro, né, uma história minha, que tempos atrás eu cantava num coro e muitas vezes estava passando a voz ali do soprano. Enquanto isso, como a música estava sendo leitura à primeira vista, eu aproveitava para pegar o celular, ficar ali no piano e vendo, fazia a leitura na partitura e apertando as teclas do piano já para ir pregando a minha voz, né? Isso anos atrás. Aí sempre me ajudou muito, né? Essa questão do piano. É importante para você, por exemplo, você pode utilizar ele para saber as notas que você quer encontrar, né? Então é importante você saber mexer pelo menos o básico, a escala de dó. É muito legal você utilizar o piano para isso. E falando em afinador e piano, existe um aplicativo que une essas duas ferramentas, que é um aplicativo muito interessante. O nome dele é Treinamento de Voz, Cantar. Eu achei ele muito legal porque ele já vem com afinador, tem o piano e ele serve também para você treinar um pouco a sua voz. Por exemplo, ele dá uma nota para você ouvir e você escuta a nota e você pode cantar.
E se você acertar, ele vai dizer, você acertou a nota que foi tocada. Então é muito bom para você treinar o ouvido. Né? Ele toca a nota e você escuta e reproduz. Se você errar, ele também mostra. Então você consegue ter essa noção. É bom que tenha um indicativo, porque tem gente que ela não consegue nem saber se ela tá nota, aguda. Então ter essa referência é muito bom. Uma outra função que ele tem, que é de percepção musical, função que ele tem de percepção musical, é que ele faz soar uma nota do piano. Então você escuta e você pode usar o piano e ir apertando cada uma das teclas. E você tem que indicar qual que é a tecla correspondente àquele som. Aí se você apertar a tecla certa, ele vai dizer que está certa. Se apertar a tecla errada, ele vai informar que a resposta foi errada. Então é muito bom, porque tem tanto essa questão de você cantar a nota que ele pede e ele dizer qual é a nota, e também essa questão de você saber no piano a nota que foi tocada. Inclusive, um aplicativo massa que eu achei também, que eu compartilhei contigo, é o Aprendendo a Cantar, né? 2.0. Isso, esse aplicativo é muito legal, né? Eu chamei ele carinhosamente de Guitar Hero da voz. Porque ele é assim. Primeiro, ele mostra um gráficozinho, né, com um tubinho em que ele toca um piano. Aí ele mostra uma bolinha passando por aquela parte lá do visor. Sim, E quando você canta, ele mostra mais ou menos em que altura está a sua voz. Né? exatamente. Se ele está mais alto ou está mais grave. E quando você acerta, a nota ela passa exatamente no lugar que tem registrado lá na tela. Exatamente. Tem até a oscilação da frequência, né? Se Isso. você, por algum motivo, sai um pouco da nota, ele mostra lá como se fosse um desenho, né? Isso. E ao final também ele tem uma pontuação, né, que mostra quantos por cento Isso. você conseguiu acertar, né, Isso é acertou massa. 80%. Então é bem legal porque dá para você ter essa noção bem clara, né, para onde a sua voz está indo. Se a sua nota está batendo certo, se a sua voz está batendo certo na nota, se ela está oscilando para o grave, oscilando para o agudo. E também a questão das pausas, né, a precisão na hora que você começa a cantar, enquanto a melodia e o gráfico lá da tela pede. Então é muito legal também. É isso, e eu acho massa que com esse aplicativo você tem não só uma referência, né? Porque você vai estar vendo exatamente se tá cantando na nota, se foi para baixo, se foi para cima, né? Sim. Isso ajuda a questão de conectar o ouvido com o músculo da voz, né? Para você educá-lo, né? A se manter na nota e etc. E eu acho também que é uma coisa legal que ele trabalha também a própria consciência, né? Porque quando você tem um senso de que você acertou, por exemplo, 80%, quando você tem um senso de que acertou, assim, uma média, assim, né? Você começa, não só você se sente motivado a continuar treinando, quanto também você começa a criar uma consciência de que você está se mantendo mais no tom, que você está saindo. Porque ter gente que, assim, tem gente que vai começar e pode ser que acerte tipo 20%. Mas isso não quer dizer que você acabou o seu mundo, não, né? Você está iniciando. Então você vai pegando aquele tom aos poucos e tal, né? E com o tempo isso vai ser exercitado e você criando essa consciência de onde você está, né? Na nota e tal. Isso, é interessante que a gente está falando aqui, principalmente desses aplicativos, eles são voltados, os que a gente citou até agora, para trabalhar a afinação. Então você acertar a nota em que ele está mostrando lá e acertar isso. Uma questão também que dificulta as pessoas que elas querem trabalhar a afinação não é nem a questão da colocação da voz em si, é uma questão de percepção musical. E também existem aplicativos que podem auxiliar nisso. O ouvido bem treinado é um fator primordial para uma pessoa que quer cantar bem. Então, se você treinar o seu ouvido, você consegue atingir todo o potencial que sua voz tem. Os aplicativos que servem para isso são interessantes porque a partir do momento que você começa a utilizar, você começa a ter uma noção maior de intervalos, de saltos, né? Isso é de grande importância se a nota se mantém na mesma nota. Isso. Tudo isso, os aplicativos que servem para você treinar o seu ouvido, lhe ajudam muito. Com certeza. Essa questão da noção dos intervalos, ela é muito importante, porque se você parar para pensar, cada frase musical ela tem uma dinâmica diferente. E esses intervalos você ter ele internalizado, você vai saber para onde levar as notas. Me faz pensar que um tipo de intervalo que existe é o de segunda menor. E tem um filme que tem uma trilha sonora, que é o filme Tubarão. É um filme de Steven Spielberg, tem trilha sonora de John Williams, que é um grande compositor, de obras memoráveis. Indiana Jones, Superman, Harry Potter, Star Wars, o ET. E ele fez a trilha sonora desse filme. E a música, ela é uma música minimalista, música simples, mas que ela se usa de um intervalo, que é de segunda menor, que é o taran. Quando o tubarão vai se aproximando, vai aumentando. Taran, 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 vai aumentando a velocidade, Isso. Então, você ter a noção disso, esse som que está tocando agora, que está soando, então esse som que eu estou contando, é uma segunda menor.
Poxa, isso é muito legal, porque você está num outro nível assim de compreensão da música, Verdade. né? Então treinar a percepção, ela é excelente para você cantar melhor e também tocar o instrumento, né? Os aplicativos que servem para trabalhar a percepção, eles servem para trabalhar exatamente isso, né? O que é uma segunda menor, né? O que é um intervalo uníssono, né? O que é uma quinta justa, né? Então é muito bom para se trabalhar isso. Com certeza. Um que trabalha isso muito bem é o Perfect Ear, né? Isso é ouvido perfeito, né? Isso, exatamente. Ele trabalha várias questões, né? A gente Uhum. podia fazer todo um tutorial com ele assim, mas algumas funções interessantes é justamente essa questão dos intervalos, né? Uhum. Ele trabalha essa questão dos intervalos para que a gente perceba a diferença entre eles, né? Aí ele tem exercícios para você ouvir e detectar se o intervalo se foi uníssono, né? Se a nota se manteve, se ela subiu, se ela desceu, né? Uhum. E isso são exercícios muito importantes. Ele tem até exercício de outras funções, como até ritmo e outras coisas assim, né? Isso, percepção harmônica também, né? Harmônica, Você exatamente. saber se o acorde ele foi um acorde maior, se foi um acorde menor. Isso, exatamente. Então é um aplicativo bem útil quando se trata de se classificar os intervalos e desenvolver essa escuta mais ativa. Um outro aplicativo muito parecido com esse é o chamado Earmaster, vou traduzir também, que é o ouvido mestre, e trabalha as mesmas coisas. Os dois são bons, inclusive é bom até você ter os dois para poder testar, né, qual é o que você identifica mais. Às vezes a interface muda de um para o outro, né, e pode ser um que o usuário ele goste mais. Um outro fator da música que ele é importantíssimo de se trabalhar é a questão do pulso, o ritmo, para você não correr muito na música, ou então quando você está começando, e até pessoas que já têm uma boa trajetória na música e também no canto, têm uma dificuldade de conseguir cantar a música e manter ela no mesmo ritmo do começo até o fim. É verdade. E para isso existe também uma ferramenta que sempre foi utilizada, na verdade desde 1811, que é o ano que ela foi criada, que é o metrônomo. É o metrônomo que ele indica que ele tem uma batida regular e através dele você pode se guiar para o andamento da música, né? Então é muito legal porque primeiro existia esse tipo de metrônomo, que é o mecânico, foi criado por um relojoeiro, que ele de momentos em momentos fazia um clique, conseguia identificar ali o ritmo, e hoje em dia a gente tem esse mesmo mecanismo também no celular. Sim. Inclusive, isso é tão importante, essa questão do metrônomo, né? Porque parece ser para alguns músicos assim, não, eu já conheço e tal, não sei o quê. Mas isso é tão importante que, por exemplo, na época em que eu tava começando a aprender piano, eu tinha muito esse negócio de tocar música e no meio da música acelerar, né? Ou senão, até quando eu comecei a cantar, a treinar canto, também sofri desse mesmo mal, porque é um instrumento diferente, às vezes a gente varia um pouco, se concentra em muita coisa ao mesmo tempo, aí às vezes eu até tocava e cantava, e aí eu percebi que estava acelerando um pouco, né? Mas é uma ferramenta muito útil. Músicos profissionais usam ela, inclusive, para gravações o tempo todo e tal. Isso é muito comum, inclusive os bateristas, quando fazer gravação de um álbum, por exemplo, tá com fone de ouvido e usando o metrônomo ali. Isso. Porque se o baterista ele perder ali o ritmo da música, toda a banda vai ser levada junto, né? Ou a tocar mais rápido ou tocar mais devagar. E tira toda uma sensação, né? Toda uma idealização da música que foi criada para ser daquele jeito. Né? Você percebe assim, teve uma mudança ali, muitas vezes a pessoa não entende o que é. E foi o ritmo da música que foi alterado. Exatamente. Então, é uma coisa para se atentar e que, assim, não pode faltar na mão de uma pessoa que está estudando ativamente essa questão do pulso, né? Internalização do pulso, internalização do ritmo é muito importante. Assim, isso é uma questão que para os cantores, quando eles estão iniciando a cantar, elas têm algumas dificuldades. E uma das duas dificuldades mais comuns, a primeira é de conseguir acertar as notas, ali cantar afinado, e tem tem outros tipos de pessoas que têm essa característica que é não consegue cantar afinado, mas não consegue acertar o ritmo da música. E às vezes atrasa demais a música, quer dizer, já está na outra frase, ela está na mesma frase, ou então tem uma nota que ela é um pouco mais longa e a pessoa já está lá na frente. E tem a questão de que, por exemplo, se você estiver cantando num grupo, é muito fácil de uma pessoa ser influenciada pela outra ali. É verdade. Né? Então, se tem uma pessoa que ela está cantando errado ali, ou desafinado, ou está mudando o ritmo da música, é bem comum que os outros sigam, né? Às vezes parece que o nivelamento é por baixo. O nivelamento é por baixo, né? Aí é uma questão muito importante de se trabalhar, né? Porque você tem uma boa afinação e você não saber colocar ali o ritmo, não saber encontrar o pulso, vai trazer grandes complicações. Existem também alguns aplicativos que eles nos ajudam e as pessoas podem considerar até uma coisa simples. Por exemplo, o cronômetro. Geralmente o cronômetro ele já vem instalado em todo o celular. Né? Você vai lá na parte do seu relógio e ele vai estar lá.
Uma Sim. coisa que esse aplicativo, na verdade, essa função, ela pode ser utilizada no canto, é a questão para respiração, né? Para respiração e você também saber por quanto tempo você consegue segurar uma frase. Você tendo a noção ali de quanto tempo você consegue fazer aquele exercício, vai criar uma maior consciência corporal, né? E também, por exemplo, você faz exercício de respiração, né? Em que você faz uma respiração em 10 segundos. Você respira, inspira, segura a respiração e solta em 10 segundos. Então isso é muito importante para você ter esse controle dos músculos respiratórios. A gente falou de aplicativos para celular, né? No computador existe bastante coisa legal também. Se a gente for pensar no que são chamados de DAWs, né? Que são os programas para gravação e edição de áudio. Aí tem uma série de programas. Eu sei que você usa muito o Studio One, né? Sim, é o que eu mais uso. Isso. Além do Studio One, a gente pode ver também o Audacity, existe o Reaper. Esse Audiolab, né? Que é gratuito. Isso, o Audiolab, que também tem uma versão até para celular, né? São aplicativos, na verdade são programas bons, porque eles são específicos para você fazer edição de áudio. Você pode editar o áudio, você pode fazer gravação, né? Você pode botar plugins, né? Pode melhorar o som, né? Amplificar, você pode colocar grave. Uma coisa boa também é que você consegue gravar várias vozes, né? Por exemplo, é muito comum eu no meu dia a dia estar pensando numa melodia, aí vem uma ideia de uma segunda voz e eu tenho a vontade de gravar, né? Então esses programas de gravação e de edição de áudio ajudam muito nisso, porque eu consigo gravar uma voz, duas vozes, colocar ali a que eu quero ter mais volume. E além de tudo serve muito para você, como todo gravador, o gravador simples também tem essa função, que é de você ouvir, você gravar e você se ouvir. Né? O legal desse editor é porque você pode manipular o som. Exatamente, e essa questão de se ouvir é muito importante. E você brincando com essa questão, né? Você às vezes pode até usar de uma maneira lúdica, né? Usar para se gravar, para ouvir a versão de uma música que você quer fazer, mais de uma voz e tal. Faz você mesmo, ou você grava com um amigo e tal. E pode gravar até uma versão até de um violão tocando junto, colocar um metrônomo, porque geralmente nessas doses você tem um metrônomozinho pra você cantar no metrônomo e depois se ouvir, né? Então tem muitas opções que dá pra fazer. Isso, é verdade. E também tem a questão de que, por exemplo, se você tem uma música que você gosta, você pode colocar ela pra tocar, esse programa de edição, e você gravar sua voz por cima. É verdade. Para você ver se você está cantando como você gostaria, se você está na mesma linha do cantor, né? Então é importante para você ter esse retorno, inclusive do seu desempenho. E uma coisa muito importante para se trabalhar quando você está aprendendo canto, está praticando canto, são os exercícios. São os exercícios, né? Os vocalizes. Os vocalizes eles são utilizados amplamente para se treinar a voz e pode ajudar em muita coisa, né? Trabalham a respiração para você durar mais nas notas, né? Também os exercícios que são de articulação, em que você consegue pronunciar melhor as palavras e comunicar melhor ao público, né? Também os vocalizes de projeção da voz, né? Que você consegue ter mais potência na voz. Então existe uma série de exercícios vocalizes que você pode utilizar para melhorar esses aspectos musicais. E existe um aplicativo que trabalha isso. O nome do aplicativo é Vocalizo, né? Ele tem uma série de vocalizes que você pode apertar, você pode escolher, aí você escolhe o exercício e vai praticando junto com o aplicativo. Que massa. É bom porque se torna prático, né? Tem hora que você quer treinar, você está com um momento livre, quer fazer um exercício, então você procura no aplicativo, dá play naquele exercício e começa a cantar junto. Isso aos poucos você vai cada vez melhorar à medida que você for treinando. Bem legal, automatiza muita coisa, né? Ele é um aplicativo que ele é pago, mas na versão gratuita dele tem alguns exercícios que são bem legais. Por exemplo, você pode treinar escala menor, escala maior. Se a pessoa não sabe o que é isso, ela vai aprender ali, né? Vai começar a treinar, vai começar a identificar. Você consegue treinar escala pentatônica, consegue treinar também exercícios de salto, de arpejo. Então, mesmo nessa versão gratuita, dá para a pessoa praticar bastante. Tem um também que eu lembrei que é o Moises, né? Que tá... Realmente ele é muito interessante porque ele usa inteligência artificial para separar as faixas, sabe? Porque o que ele faz? Você pega uma música, né? Você coloca nele. Isso, baixa o MP3, né? Baixa o MP3 ou coloca o link de um site que aprove, né? E aí ele vai justamente separar as faixas que, através de inteligência artificial, ele detecta qual é a bateria, qual é o baixo, qual é a voz. Você tá interessado em uma música, sei lá, vou pegar Billie Jean, Michael Jackson, famosa. E aí ele vai detectar a faixa da bateria, a faixa do baixo, a faixa da guitarra, a faixa da voz. Você pode tirar a faixa da voz e utilizar ele como um playback, né? Para você poder cantar acompanhado. E você pode até também
escutar as diferentes faixas de som para treinar o seu ouvido para escutar cada parte da música, né? E até você pode, por exemplo, quero cantar só com a bateria junto, quero cantar só com a guitarra, né? Isso. Você vai brincando com ele e com ele você vai aprendendo também muita coisa a ver com essa questão da consciência geral da música que você tá, né? Você tá cantando. Isso, esse aplicativo Moises, ele é muito interessante porque há tempos atrás isso era impossível, né? Você não conseguia ter isso. Para você ter acesso à música e você conseguir isolar cada faixa, você tinha que ter a música original gravada ali, que você tivesse um programa que você pudesse modificar ali cada linha que foi gravada. E o Moises, ele faz isso de um MP3, né? Um MP3 que é uma faixa única. Você tira a bateria, canta a música sem a bateria. Então você tira a voz, como você falou, usa como playback, né? É muito importante. Você quer ouvir ali só como é que é o piano, por exemplo, só o violão, né? Que é a parte lá da harmonia. Aí você deixa a harmonia, né? Então é importantíssimo, assim, é muito legal, na verdade. Também ele tem uma opção que é de você alterar o tom da música. Isso né? é muito útil. Se você quiser cantar aquela música e mesmo assim você acha que ela está muito grave para você, aí você aumenta o tom um pouco, né? Então você acha que ela está muito aguda, você abaixa o tom, né? A gente sabe que essa questão o cantar o tom adequado para você é muito importante. Tem pessoas que ela acham que não consegue cantar ou não sabe cantar, é só porque a música foi feita para outra pessoa, né? Num tom muito alto, muito baixo. Então você ter essa noção é bom até para explorar isso, né? Você perceber, nessa altura aqui ficou melhor para mim, né? Então é um aplicativo muito legal que foi criado assim e a gente mexendo nele consegue ver várias possibilidades ali. Tem um aplicativo também que eu achei muito legal, achei inclusive ele bem completinho. O nome dele é Sing Sharp. Ele tem uma série de funções que são importantes para se treinar. Ele é um aplicativo que é em inglês, mas você mexendo lá você consegue identificar bem o que cada exercício ele propõe. A gente falou também de cronômetro, a gente falou de exercício de respiração. Tem uma função nele que é exatamente treinar isso, né? Aparece ali um cronômetro, também um medidor ali de faixa de áudio, e ele sugere que você faça um exercício muito importante para trabalhar a respiração, que é você puxar o ar, né, soltar em S. E ele propõe lá que você faça por 30 segundos. Então, a partir do momento que você começa a fazer o som do S, ele já identifica o S. Se você apenas assoprar, ele vai ver que você está burlando. Ele quer que você faça daquela maneira, então ele tem essa capacidade de identificar. Muito e ele vai ali, o cronômetro ele vai indo e vai mostrando. Se você parar antes, ele vai falar, você conseguiu fazer 15 segundos, você conseguiu fazer 20 segundos. E se você conseguir chegar até o final, ele também identifica. Ele parabeniza porque você conseguiu atingir o objetivo. Ele também tem uma parte que é de percepção musical, que ele toca uma nota e você tem que cantar a mesma nota que foi tocada. Isso é massa. Então é bom porque já tem essa parte da respiração, essa parte da percepção. Ele também tem vocalize para você fazer e ele tem um gráfico que ele vai mostrando se você consegue acertar as notas, né, das agudas para as mais graves, né? E isso é muito bom porque você vai tendo a noção também se você está acertando as notas. Inclusive é ele que meio que calcula a sua tessitura? Isso, ele mesmo. Consegue descobrir mais ou menos ali quais são as notas que você consegue alcançar. Antes de você começar o exercício, ele pede para você cantar a nota mais grave que você consegue, também a nota mais aguda. A partir disso ele pergunta, você é homem ou é mulher? Né? E sabendo disso, ele vai identificar mais ou menos ali e vai dizer para você qual é a sua voz. É claro que ele não é exato, mas ele dá uma ajuda muito grande para você tentar identificar ali, saber mais ou menos em que registro você canta. Se você está na parte, se você é homem, está ali no barítono, no tenor, ou então no baixo. Se no caso das mulheres, se está no contralto, está no mezzo, ou então está no soprano. Isso. Ele dá essa estimativa básica através daquelas notas que você conseguiu cantar. Isso é massa. E além do mais, quando você está fazendo os exercícios de vocalize, por exemplo, que ele disponibiliza, e você vai cantando, ele mostra o seu desempenho e, além disso, ele disponibiliza uma gravação, que é para você conseguir se ouvir e olhar na tela o vídeo de como foi seu desempenho. Ele mostra as notas que subiram, as notas que foram acertadas, a hora que você desceu nas notas. Então ele é bem completo nesse sentido. Ele tem apenas uma desvantagem, que ele é um aplicativo pago, mas nas funções gratuitas dele já cobre uma série de coisas que dá para você treinar. Uma outra função boa dele é que ele traz algumas músicas para você cantar, como se fosse um karaokê, né? Mas ele, além de ter o playback da música, ele mostra quais são mais ou menos ali a nota que tem que alcançar, e ele mostra se você alcançou a nota ou não, né? E o mais legal
é que ele já coloca a música no tom que ele entende que fica bom para você. Isso Já é como ele fez esse caramba. teste de tessitura e tudo, da extensão vocal, ele já coloca a música mais grave ou mais aguda. É muito bom. Aí tem algumas músicas que são assim mundialmente famosas. A gente pode ver lá, ou seja, Amazing Grace, Save the Queen, também músicas de Natal, como por exemplo Pinheirinhos que Alegria, Jingle Bells. Então são canções que praticamente todo mundo conhece. Então é isso, são esses aplicativos que a gente separou para vocês. Eu espero que você possa utilizá-los, testar, ver se você gosta. E se você gostou, se você usou algum deles, deixe aí nos comentários para a gente saber qual foi a sua experiência com cada um deles. Lembrando também que os aplicativos eles são importantes para você dar o pontapé inicial, se guiar em muitas coisas, em lições de música e também de canto, mas você tem que pensar que tem que exercer a sua autonomia musical. Não deve se prender apenas ao aplicativo para aprender. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você se inscreva, ative o sininho. Se você tem um colega que gosta de canto, que gosta de música, compartilhe esse vídeo para ajudar ele também. Obrigado por ter nos acompanhado até o final e até o próximo vídeo. Falou!